Pode deixar aí os slides, irmão, pode deixar o texto, eu vou ler. Já disponibiliza o slide aí mesmo, igual o senhor estava fazendo, tá? E os irmãos procuram na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 5. Pode disponibilizar os meus slides aí, irmão Edson. Diz assim, Paulo falando para Tito. Eu quero que a igreja repita. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Deixei em Creta para você liderar. As coisas não vão acontecer por si só, tá? Você é obreiro, então faça a obra, lidere, põe a obra de Deus em ordem aí, seja líder. Ter o quê? Liderar. Eu assumi uma igreja aqui em Goiânia, numa determinada época. Os irmãos foram lá e disseram para o pastor, pelo amor de Deus, o pastor foi lá, chamou aquele obreiro, disse, pastor, o que está acontecendo? Os irmãos dizem que o senhor não faz nada, não lidera. Disse, não, pastor, eu fiquei 1 ano lá para ver os irmãos trabalhar. Eu fiquei 1 ano lá parado, eu não estava fazendo nada mesmo não, mas era para mim aprender com o povo. Entendeu nada? Ser líder, né, irmão? Tá? Ele não. Um princípio aqui a ser seguido, tá? A unidade de Cristo, sendo esta verdade o fundamento basilar de tudo que será colocado, ponderado, avaliado, refletido, ministrado aqui. Então, nós vamos aqui para a palavra. Paulo diz, olha, você está aí, tá? Mas a sua liderança, ela vai acontecer dentro da funcionalidade da igreja como corpo de Cristo, vivendo expressivamente a sua unidade. Se a mão, que é mão, não cooperar com o resto do corpo e seguir o seu próprio caminho, Tito, você não vai conseguir ser líder. Se cada um tiver uma ideia, um pensamento e houver uma divisão no meio de vocês, você não vai conseguir cumprir o seu ministério. Primeira coisa, pega a sua Bíblia, vamos lá, passa para frente, meu irmão, por gentileza. Pode passar, próximo slide. Tudo bem? Próximo slide. Tudo bem. Vamos lá, vamos ler o que está escrito aí, toda a igreja. O que está escrito? Quem concorda com isso? Pastor, já sei de tudo. Vim para a igreja sabendo de tudo, e eu sei de tudo, eu não preciso de aprender nada. Ah, pode jogar qualquer cargo na minha mão. Eu tenho 34 anos de pastorado. E essa semana, especificamente a semana passada, essa semana que eu estou lendo mais exaustivamente e pesquisando, eu observei que ainda tem muita coisa pela frente para me aprender. Levei um tapa na cara, levei um susto. Tá? Tem muita coisa, tem muito terreno para ser conquistado. Alguém abra a Bíblia, Filipenses capítulo 1, 6, outro Efésios 4, 15 e 16, e já pode ler Filipenses 1, 6. Diga assim, a vida cristã, bem forte, a vida cristã, ela acontece dentro de um processo. Evangelista irmão Jonathan, na nossa vida tudo é processo. Tudo aquilo, irmãos, que busca a realidade do instantâneo, não funciona. Tá? Dinâmica. O que Deus está fazendo na nossa vida, olha para cá para você dar um glória a Jesus. O que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida e na vida desta igreja, vai acontecendo dia após dia. Glória a Deus, irmão.
Nossa vida cristã, ela se desenvolve. A nossa vida cristã, ela se desenvolve assim. Aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará. Todo dia ele vai trabalhar na sua vida. Nós estamos sendo formados. Leia Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Quero que a igreja repita. Toda a igreja repita comigo. De quem todo o corpo, mal ajustado, bem ajustado. Amém, irmãos? Bem ajustado ou mal ajustado? Bem ajustado. E consolidado. Não basta ser ajustado. Tem que ser consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha para cá. Veio aqui para receber de Deus? De quem é a culpa? De quem é a culpa pela qual a obra de Deus, aqui na X14, de quem é a culpa pela qual a obra de Deus, aqui na ADX14, não está dentro da realidade que poderia estar? De quem é a culpa? Fala, irmão. Vamos ter coragem de dizer? De quem é a culpa? É de Deus? É do Espírito Santo? É da palavra? É nossa. Somos muito desunidos. Eu quero louvar a Deus porque esta é a primeira aula. Sem unidade, ninguém consegue liderar departamento dentro da igreja. Não podemos deixar, irmãos, a realidade de que nós somos organizados em departamentos, nós não devemos ser enredados por esta realidade para nos dividir. Eu só vivo o meu mundo dentro do meu departamento. A igreja, ela é um corpo, e a igreja, ela tem uma cabeça, ou cabeça, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão. E aqui, eu gosto desta expressão da palavra de Deus, que diz assim, segundo a justa cooperação de cada parte. E nós vamos entender, preste atenção. Eu trouxe um pensamento do pastor Douglas M. Lasson. Tá? Livros sobre lideranças. E ganhei mais um do pastor Adésio domingo. Estou lendo 4 livros para prepararem estas aulas, estudando a Bíblia, orando, pesquisando. Os livros, eu encontrei esse seguinte pensamento, que diz assim: a maioria das pessoas que deseja sucesso, tá aí. A maioria das pessoas que deseja sucesso foca quase que inteiramente em si, não nos outros, quando começa a trilhar a jornada. Geralmente elas pensam naquilo que pode conseguir, seja posição, poder, prestígio, dinheiro e benefícios. Mas esse não é o jeito de se tornar verdadeiramente uma pessoa de sucesso. Eu quero ser uma pessoa dentro do reino de Deus. Então a minha vida, o meu trabalho, a minha visão precisa estar focado no bem-estar do meu irmão e da minha irmã. Se estiver focado em mim, preste atenção, eu vou naufragar. Como líder de jovens, tudo que eu faço como líder de crianças, tudo que eu faço no reino de Deus, na escola bíblica dominical, não pode estar primeiramente focado em mim, no meu bem-estar. E eu vou frustrar, eu vou me decepcionar, eu vou desistir.
princípio da palavra de Deus nesta verdade. Esse não é o jeito de se tornar verdadeiramente pessoa de sucesso. Para isso você tem que se dar aos outros. É isso que a Bíblia está dizendo. É a mão se dando ao resto do corpo. É os pés se dando, trabalhando. Imagine a importância dos pés para o corpo. Por que que você veio para cá hoje? Por que que você está sentado? Por que que o seu ouvido está sendo usado agora? Por que os seus olhos estão em funcionamento, vendo, ouvindo? Por que que a sua mente está trabalhando e recebendo a palavra? Porque os seus pés trouxeram você para cá. Glória a Deus, irmão. Veja a importância da unidade de cada parte do corpo do nosso Senhor Jesus. Para isso você tem que se dar aos outros. Preste atenção no que Douglas M. Lasso diz. Ele diz o seguinte: nós existimos temporariamente pelo que recebemos, mas vivemos para sempre quando damos aos outros. Amém? Só em mim, mas ela pode se tornar eterna. O que existe na face da terra é o trabalho do reino de Deus. Por quê? Porque, olha, se fundamenta em valores eternos. Tudo que nós fazemos no reino de Deus permanece para toda a eternidade. Glória a Deus, igreja. Então, a unidade do corpo se define, irmãos, em cada parte, trabalhando, operando, funcionando para o bem-estar do outro. Vamos lá, próximo slide, por favor. O que diz aí? Vamos lá? Verdades sobre a unidade. Primeira verdade. Número 1, o que diz aí? Se a unidade é a vontade de Deus, esta unidade, que é a vontade de Deus, é plano de Deus, nasceu na mente de Deus, nasceu no coração de Deus, é o projeto de Deus para a vida da igreja, é a via que Deus trouxe, irmãos, para a mobilidade e o funcionamento e o crescimento do seu reino. Se tudo passa pelo canal, pelo fluir, pelo operar, pelo manifestar, pelo agir da unidade, aleluias, se a igreja ignorar, nada na igreja vai dar certo. Nada na igreja vai dar certo. Se é a vontade de Deus, tá? Se foi ação de Deus, se foi gerado na mente de Deus, vem do Pai das luzes, vem daquele que é a sabedoria e que sabe todas as coisas e que disponibiliza o melhor para nós. Pega a sua Bíblia, por favor. Leia para nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Bem rapidinho, vou precisar muito da agilidade dos irmãos. Eu quero trazer todos os pontos que eu... Pai, para a igreja. Oh, Pai, manda muitos empresários para a igreja. Para conversar
não é? E eles estavam conversando, aqueles pastores estavam ali, um grupo de pastores conversando, quantos empresários tinha na igreja deles? Pensei, estou perdido. Se o sucesso da obra de Deus depender for disso, irmão, preste atenção, o que traz o crescimento para a igreja não são quantos empresários tem aqui não, é o quanto a igreja de Deus vive a unidade de Deus para a sua vida. Porque se somar o que Deus te deu, a sua parte, da sua inteligência, do seu chamado, do seu esforço, da sua disponibilidade, da sua dedicação, do seu dinheiro, se somar um pouco de cada um de nós e todos se entregar e cada um focar no bem-estar do outro, oh glória a Deus, a igreja vai crescer, o reino vai avançar, todos vão liderar, todos terão sucesso e o nome do Senhor será glorificado. O que você tem, você não é o que é para o seu próprio bem-estar, em primeiro lugar, não. Essa é a vontade de Deus. Eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ó Deus, eu quero que eles sejam um. Ó Pai, derrama a unidade sobre a vida da igreja, porque ela vai funcionar como igreja, o povo vai trabalhar, aleluias, os líderes alcançarão seus objetivos, quando todos entenderem que o Deus é um só, que o Espírito é um só, que o reino é um só, que a obra é uma só, que o Senhor é um só, que o dono é um só, glória a Deus, e quando um ganha, todos ganham, e quando um perde, todos perdem. Atrasado. Eu esqueci que tinha esqueci daquela escova, sabe, irmão? E uma ferpa daquela entrou debaixo da minha. Aqui roxinha a minha unha até hoje. Irmão, entrou debaixo da unha. Tinha xingado aqui dentro da igreja. Do tanto que doeu, irmão. O dia todo. E me incomodou o dia todo. A irmã Janete está com o pé fragilizado. Isso atrapalha toda a sua vida. Sim ou não, irmã? Todos os seus afazeres. É o pé. Nós estamos pensando, na maioria das vezes, que nós estamos aqui rivalizando um com o outro, disputando um com o outro. O departamento que eu lidero está rivalizando, disputando com outro departamento. Eu vou me esforçar e me empenhar para dar certo só o departamento que eu lidero. Isso não é princípio bíblico de unidade que faz funcionar a liderança dentro da igreja. Isso não é de Deus. Gosto, irmão, se for algo da minha preferência pessoal, então eu vou ajudar, mas eu não gosto disso, eu não gosto de missões, eu não gosto de criança, eu não gosto de jovens, então eu vou ficar só aqui no meu departamento. Esse não é o princípio da palavra de Deus. A unidade é a vontade de Deus. Ele chamou, ele redimiu um povo para ser um povo unido. Glória a Deus, irmãos. Número 2, Deus é o quê? O unificador da igreja. Quem une a igreja? Quem une a igreja? Deus. Mas ele vai aqui e tacar o dedo no nosso nariz? Deus vai fazer isso? Irmão, Deus vai chegar aqui e falar: Zacarias, você não está unido com o departamento dos varões da sua igreja. Você não está aceitando a liderança do Adésio e a liderança do Almir. Você não está aceitando. Olha, meu servo, cuidado. Deus vai fazer isso, irmão? Não vai fazer isso. Desse, irmão.
Para quê? Para nos ajudar a ver como Deus vê, a pensar como Deus pensa e a agir como Deus age. Glória a Deus, irmão. Pensar como Deus pensa. Nós precisamos, meus irmãos, a ver como Deus vê. E nós precisamos a agir como Deus age. Como é que Deus age? Como é que Deus age? Ele pega o seu filho, desprovido de todo egoísmo, ele pega o seu filho, por amor a nós, por nos amar tanto, Deus pega e dá o seu filho em prol da nossa salvação. Glória a Deus, irmão. É o amor ágape, tá? E nós, meus amados irmãos, cristãos, glória a Deus, que é capaz, meus amados irmãos, de nos convergir todos em torno de um só objetivo. Algumas pessoas se unem em torno de um time de futebol, sim ou não? Conversa há horas, não é? As pessoas às vezes se unem em torno de uma banda, um grupo, um político, alguma situação. Sabia disso? Vamos brigar por esse candidato. Não é? E bombardeia a internet o dia todinho, com mensagens e mensagens, e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta coisa. Eu fico pensando, irmãos, se muitos crentes tivessem falado de Jesus, sabe, meus amados irmãos, mandado mensagem sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a grande tribulação, sobre o juízo final, pelo menos 10% do que mandou do Bolsonaro, muita gente já tinha sido salva. Se a maioria dos crentes estivesse falando mal do capeta, do diabo, pelo menos 10% que está falando mal do Lula, tinha muita gente que tinha saído do reino das trevas e estava no reino da luz. Sabe por que isso acontece? É porque hoje há uma questão de valores dentro da igreja, na nossa vida. Aí Deus, ele aparece com o seu exemplo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. Aí ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu neles e tu em mim. Jesus está dizendo, Pai, eu quero estar neles. Pai, eu quero ter o meu lugar de prioridade na vida da minha igreja, na vida do meu povo. Mas tem uma coisa, Pai, que eu não abro mão. Tu tem que estar em mim. Glória a Deus. Eu não abro mão da nossa unidade, Pai. Eu não abro mão da nossa unidade, Pai. Eu quero estar neles, eu quero mover neles, eu quero agir neles, eu quero trabalhar através deles. Mas só que tem uma coisa, tu, ó Pai, tem que estar em mim. Glória a Deus, irmão. Esse é o exemplo, é o modelo perfeito da unidade. Tá? Cada cristão, como igreja, está unido a Jesus, como o Filho eterno de Deus está unido ao Pai. Logo, a igreja que está unida a Jesus, está unida a Deus, em sua plenitude, por meio do Espírito Santo. Aí você pega o projeto do Pai, que ele planeja a salvação. Aí você pega o projeto do Filho, que ele executa a salvação. Irmãos, aí entra em ação a pessoa do Espírito Santo, que aplica, aleluias, o projeto de Deus, aleluias, da obra da salvação realizada por Jesus, mas quem aplica na nossa vida é o Espírito Santo. O Pai, aleluias, o que o Pai planejou não pode vir até nós sem a ação do Filho e sem a ação do Espírito Santo. O que o Filho fez não pode chegar até nós sem a ação do Espírito Santo. Isso é modelo, isso é parâmetro, isso é padrão de unidade. É essa realidade que Deus quer ver operando aqui na vida da igreja. Ah, está o irmão Antônio liderando o departamento de missões.
Ele está liderando o quê? Um departamento da obra do reino de Deus. Aleluia. E se esse departamento funcionar, acontecer, der certo, oh glória a Deus, e a igreja evangelizar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, oh glória, se o evangelho for pregado, oh maravilha, a salvação chegará até a todos, o nome de Deus será glorificado, o inferno ficará vazio e os céus ficará cheio e o reino de Deus ganhará. Então, eu vou colocar à disposição debaixo da liderança daquele irmão. Isso é unidade. A igreja como corpo é assim. Não precisa de esperar chamar, não. E aconteceu. Sou bom para cozinhar, não. Mas a Marluce chegou para mim a semana passada, no início da semana, e disse para mim assim: Luizmar, se eu comprar pequi, frango, você faz um arroz com pequi e frango para nós? Eu disse: faço sim. E às vezes a pastora fica com ciúme. Ela fala assim: engraçado, né? Você cozinha lá no seu serviço e aqui em casa você fica com preguiça de cozinhar. Mas como é que eu cozinho com uma cozinheira dessa, irmão? Nota 1000? Né? Já viu aquela história que quem tem um olho na terra de cego é rei? Quem já ouviu essa expressão? Quem tem um olho na terra de cego é rei. A mulherada lá do meu serviço é péssima para cozinhar, irmão? Sabe? Só porque eu sei cozinhar um pouquinho, assim, eu só sei um pouquinho. Mas o pouquinho que eu sei, fica parecendo muito. Aí, a Marluce chegou para mim, nós estávamos tomando café. Luizmar, se eu comprar pequi, frango, você faz... Claro, pode comprar. E uma colega que eu não vou citar o nome. Você pediu ele e não pediu eu. Esquisito, né, irmão? Se tivesse pedido ela e não tivesse pedido eu ia achar era bom. Só gaguejar, sabe, irmão? Porque ela ficou sem graça. Ela falou assim: eu também sei fazer arroz com frango e piqui. Olha que eu cozinho melhor do que o Luiz lá. Às vezes os outros não. Somos assim. Nós achamos que a nossa vida tem que ser o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, tem que ser uma constante comparação com o que os outros fazem. Isso não é de Deus, não, irmão. Eu quero que o meu grupo, então, que apareça. Você fez. Dizendo uma coisa, tem algo hoje matando o crescimento do reino de Deus, da obra de Deus, em todos os níveis. Não é só no nível de congregação local, não. Igreja local, não. Primeiro, não é apenas uma coisa, mas as duas coisas mais terríveis hoje, irmãos, primeiro, egoísmo e depois vaidade. Às vezes nós somos tão egoístas. Nós pensamos e focamos em nós. Qual que é o propósito da unidade? Número 3, o que é que diz o número 3? Vamos concluir. O propósito, a unidade. Meus amados irmãos, repitam todos. A unidade tem um valor eterno em seu propósito. O propósito da unidade não é efêmero. O propósito da unidade da igreja, ele é eterno.
A igreja convergida, unida, todos os departamentos, todos os membros, cada parte operando, funcionando, se ajustando, se consolidando. Irmãos, olha, toda a funcionalidade visa o crescimento do reino de Deus. Crescimento do reino de Deus. Eu aceito ser liderado. Sei mais do que esse irmão. Ah, mas eu sei mais do que essa irmã. Ah, sou eu que tinha que estar lá no lugar dele. Sou eu que tinha que estar lá no lugar dela. E por que que não está? Irmão? Irmã? Pastor, não coloca eu não. Eu já ouvi muito isso. Final de ano, formação de diretorias. Olha o que, coisas que pastor ouve. Coisas que pastor ouve. O que pastor ouve? Crentes dizendo assim: pastor, não põe eu nesse cargo não. Na igreja tem gente que sabe mais do que eu. Não é no reino de Deus, não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica. É o quanto você vive. Não adianta ter teoria divorciada da prática, da veracidade, daquilo que é padrão de Deus para a nossa vida. Glória a Jesus, irmãos. Olha, o Pai era unido ao Filho e era unido ao Espírito Santo. Glória a Jesus, irmão. E aí Jesus, ele olha, ele ora e ele diz: Pai, abençoa que a tua igreja seja unida, porque quando para a tua igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai crer que tu me enviaste. Vai crer na minha obra, o mundo vai crer no meu sacrifício, o mundo vai crer naquilo que eu faço na vida do ser humano, na mudança. Permita-me, nesta fase conclusiva, eu lançar mão do saudosismo. Sabe o que mais trazia admiração no povo do mundo antigamente? Sabe o que mais, irmãos, olha, sabe o que mais balançava, impactava a sociedade antigamente? A mudança que Deus fazia na vida da pessoa quando ela aceitava Jesus. Sim ou não? Todo mundo ficava admirado. Meu Deus, não pode ser a mesma mulher. Não pode ser aquele Pedro que eu conhecia. Não pode ser aquela Teresa que eu conhecia. Mas mudou demais. Nossa maneira hoje, o nosso modo de trabalhar, de evangelizar, tem sido pouco eficaz, meus amados irmãos, porque a maior pregação que nós podemos fazer como igreja do Senhor Jesus, para que o mundo possa ver Cristo em nós, é através da nossa unidade. Simples, sim. Um povo limitado financeiramente? Sim. Um povo limitado em suas forças? Sim. Um povo limitado em todas as suas esferas de ação? Sim. Mas acima de qualquer limitação está a unidade de Deus, através de Cristo, mediante o agir do Espírito Santo, operando na vida da igreja. Trabalho de jovens? Mas se o trabalho de jovens crescer e os jovens se converterem, glória a Deus, todo o reino de Deus sairá ganhando. Então eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou me oferecer, glória a Deus, porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado e que vida seja salva. Síndrome do apóstolo, que depois da transfiguração, ele diz assim: ô Jesus, o Senhor quer que eu faça aqui uma cabana? Para quem que ele queria fazer cabana? Para Moisés? Para Elias?
Hã? Vamos fazer uma cabaninha para cada um aqui. Irmãos, o reino não é isso. O reino não é uma cabana para mim. O reino não é uma cabana para você. Tá? O reino é uma realidade do amor de Deus, da unidade de Deus sobre todo o seu povo, sobre toda a sua vida. Tá? Unidade eclesiástica, irmãos, é mais do que uma amizade. Racionaliza dentro do corpo do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, passa para frente aí, irmão, só para deixar citado. Passa para frente aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele mesmo quem, irmãos? Ele mesmo quem? O dono da igreja. Quem que é o dono da igreja, irmão? Quem que é o Senhor da igreja, irmãos? Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas, preste atenção, o ministério pode ser de apóstolo, o ministério pode ser de profeta, o ministério pode ser de evangelista, o ministério pode ser de pastor, o ministério pode ser de mestre, mas preste atenção, o objetivo, o fim é o mesmo de todos. O que a palavra de Deus diz? Eu faço questão de finalizar com este versículo: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aqui, irmão, todos têm que crescer. As crianças têm que crescer. Os adolescentes têm que crescer. A mocidade, os irmãos, as irmãs, preste atenção. O trabalho, irmãos, de todo o ministério se consolida, se efetua através, irmãos, do parâmetro da apóstolo. Glória a Deus. O ministério apostólico. O apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência. Ah, é muito lindo o trabalho do profeta. Ah, é muito lindo o trabalho do evangelista. É belo demais alguém que consegue, irmãos, explanar a Bíblia. Ah, é muito lindo, preste atenção. Nenhum ministério consegue existir dentro da igreja como corpo de Cristo, independente um do outro. Sou evangelista itinerante. Quem que é o seu pastor? Aonde você congrega? Eu não tenho pastor, eu sou evangelista itinerante. Quem que é seu pastor? Sabe? Meu pastor sou eu tenho um pastor. Viu, irmão? Pastores. Não é verdade? São perfeitos? Não. São completos? Não. São infalíveis? Não. Mas são autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida e que eu respeito. Entendeu? Mas o ministério deles não acontece sem a operação dos dons ministeriais dentro da igreja. Isso é unidade. Eu estava, e eu termino aqui. Pega o seu dedinho mindinho. Tenta tocar todos os outros dedos da mão com ele. Tenta tocar, vê se vai ser fácil. Tocar todos os outros dedos da mão. Vê se é muito fácil. Pega o dedo anular, esse dedo anular aqui, ó. Tenta tocar todos os outros dedos da mão com ele. Vê se é fácil. É fácil? Você toca todos os outros dedos da mão com ele? Não, aqui, ó.
difícil. Você toca, mas é mais difícil. Ó, se você de lado, tenta de lado, ao lado, não é de lado, é ao lado. Não é, irmão? Ao lado, tá? É difícil estar ao lado. Porque a unidade, irmãos, é estar ao lado. Se você pegar o dedão polegar, é mais fácil. De pé no nome do Senhor Jesus. Só que tem uma coisa, irmão, você não pode cortar o dedo mínimo. Só que tem uma coisa, fique de pé, você não pode cortar, meus amados irmãos, nenhum dos dedos da sua mão. De pé, irmãos. Nós vamos respeitar o horário em todas as aulas. Ciência da verdade, da palavra de Deus implantada na nossa vida. Sofrer do tanto que sofremos liderando o departamento. Olha para cá que eu vou orar com você. Mas eu preciso dizer algo aqui, que talvez você não sabe. Os que fazem parte da liderança, nós sofremos. Sofrimento sempre vai ter, mas às vezes nós sofremos desnecessariamente. Sim ou não? Sabe por quê, irmão? Porque falta unidade dentro da igreja. Sofrimento sempre nós vamos ter, mas nós não precisamos sofrer o que não há necessidade de sofrer.